Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí prestigiando o nosso canal, esteve com a gente o ano inteiro, né? A gente agradece, né? Para você que está chegando, que se curtiu alguma das nossas boas histórias, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, né? Este aqui é o nosso vídeo de Ano Novo. A gente abre o ano com essa história, né? A gente recebeu a colaboração de um espírito que se identificou como sendo o Lovecraft, né? Que a gente não sabe se é ele mesmo, né? Que é um autor americano de histórias de terror e ficção científica, ou se é um admirador dele. A mim tanto faz. Eu acho que conforme a gente sabe, o importante é a essência da história, né? É a qualidade da história, né? Os nomes pouco importam, né? Apesar de a gente ser influenciado pelos nomes, né? A gente valorizar muito o nome, né? Se foi fulano que fez, então é incrível. Então se foi Beltrano, não está com nada, né? Nós somos muito preconceituosos, né? Mas a verdade é que é o que vale a essência. Então, né, a gente tem que procurar se apegar à essência das coisas, né? Então, o Lovecraft passou para a gente uma história muito legal, né? Ele já havia passado a história de Natal, que é a árvore da vida, né? E agora ele passou uma história para começar o ano chamada A Volta dele, né? Tenho certeza que você vai gostar. Eu adorei. Bom, a volta dele. A história começa assim: Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, né? Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Essa passagem fala da volta de Jesus, né? Que se acredita, né? Está escrito lá na Bíblia, né? No Apocalipse, né? No livro do Apocalipse, que ele voltará, né? Virão nuvens na frente dele e junto com ele um exército de anjos, né? Bom, então a história começa assim. Zé mora na comunidade. Ele nasceu de um rolo entre a mãe, que achava que o mundo era cor-de-rosa, e o pai traficante. O pai sumiu, apesar da mãe ainda acreditar que seu príncipe encantado vai voltar um dia montado num cavalo branco e levá-la para morar num castelo. Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que pensa assim, né? É uma coisa interessante, a gente vai vivendo e descobre que a evolução das coisas não é geral. Ela acontece mais devagar com as pessoas e mais depressa com outras, né? Nesse mundo atual, né, na nossa sociedade atual, onde as mulheres são cada vez mais senhoras de si, ainda existem aquelas que sonham com o príncipe encantado, né? Bom, já que no caso da mãe do Zé, o príncipe encantado se mandou, né? Quem cria o Zé e a mãe dele é a avó, né? A Dona Maria. Dona Maria faz de tudo para viver. Dá faxina, cozinha para fora, vende salgadinho para a vizinhança, cachorro quente na porta do campinho de futebol. Onde aparece a chance de ganhar uns trocados, lá ela está. Os três, né, o Zé, a mãe dele e a Dona Maria, moram no barraco. E como a vida não está nada fácil, Dona Maria levanta e dorme de mau humor, não se cansando de cutucar a filha e o neto para ver se eles caem na real e arrumam um jeito de ganhar a vida, né? Sayonara, filha da Dona Maria, mãe do Zé, tinha 15 anos quando engravidou. Pensa bem, né? Agora tem 30. Quer dizer, o Zé tem 15, né? Ela trabalha como manicure e é alvo da admiração do Deusinho, dono de uma banca de verduras na feira, que não se cansa de dar em cima dela.
sonhando com o príncipe, né, para voltar. Bom, sempre que vai ao culto evangélico, na igreja do pastor Taboada, Dona Maria leva o vamos lá, menino, anda logo, que eu tô com pressa. Ah, avó, eu não gosto de rezar. Eu sei o que você gosta, Zé. Você gosta de não fazer nada. Poxa, avó, o que a senhora ganha aí na igreja? Eu ouvi um pastor falar um monte de bobagem. É um tal de Deus para cá, Deus para lá. Mas o certo é que eu nunca vi a cara de Deus. Para mim, Deus é uma invenção dos homens para ganhar dinheiro às custas de gente crédula, que nem a senhora. Além de não ganhar nada, ainda dá para o pastor o pouco que a senhora tem. Você não entende, Zé. Porque sou eu quem carrega a casa nas costas. E não você. Mas vai chegar o dia que você vai entender que sozinho a gente não dá conta. E quando o bicho pega e todo mundo some, aí então é que a gente percebe que a casa só não caiu ainda porque Deus está sustentando ela. Ele é a base firme que não deixa que ela venha abaixo quando a tempestade chega e faz tudo balançar. A bela imagem, né? Jesus já falava, né? Da casa que é construída sobre a areia, a casa que é construída sobre a terra firme, né? A da areia bate o vento, a casa cai. A pedra pode bater o vento que for, que a casa se sustenta, né? O pastor cansa de falar que Deus é o Pai, que é amor, mas se Deus existisse mesmo, a gente não vivia na pobreza que nem a gente vive, enquanto tem tanta gente aí que joga dinheiro fora. Né, avó? A avó olha pro Zé, né? É por causa da pobreza mesmo que eu vou à igreja. Aqui fora eu vivo na companhia da pobreza. Eu acordo de manhã e lá está ela olhando para mim. Eu durmo e é do mesmo jeito. Mas dentro da igreja eu sou recebida pela esperança. E como ela tem um abraço gostoso, ela é risonha para cima, não deixa a peteca cair. E quando eu saio da igreja no fim do culto e chego em casa com a esperança abraçada em mim, entro e olho para a pobreza, a esperança então me chama para a gente se sentar e tomar um café e comer o que tiver. E aí a esperança fala para mim que eu não tenho que dar bola para a pobreza, porque rico de verdade é quem consegue dormir tranquilo no fim do dia. E que tem muito sujeito por aí, cheio de dinheiro, que tem de tomar remédio de tarja preta para pegar no sono. Depois de ouvir aquilo, da avó, né? Teve jeito, né? O Zé teve que sair com ela para a igreja. Aí chegando lá, ele cantou, bateu palma, louvou o Senhor, ouviu o pastor, deu aleluia sempre que o pastor pediu ao povo. O fim dos tempos é chegado. Todos os sinais estão aí e quem tem olhos para ver sabe do que eu estou falando. Ele está para voltar e virá com as nuvens, meus irmãos, como está escrito no livro do Apocalipse, acompanhado pelos seus anjos. Aleluia! Todo mundo gritou aleluia, inclusive o Zé e a avó dele, né? Ele disse que isso aí foi o pastor, viu, gente? O Zé chegou em casa, deixou a avó e saiu de novo, chamado por um amigo. O amigo do Zé estava vestido como um lorde, camisa boa, calça boa, pisante bacana, um monte de coisa brilhante pendurada no pescoço, anéis nos dedos, pulseira de prata. Sai dessa, Zé. Carregava a vozinha para a igreja não dá futuro para ninguém. E o que é que dá futuro? Seguinte, vem comigo, que vou levar você num cara que sabe das coisas. Ele vai arrumar a sua vida que nem arrumou a minha. O neto de Dona Maria, o Zé, né, tomou o maior susto quando descobriu que o cara que sabia das coisas era o pai dele. Um traficante meia-boca que fez a cabeça do menino com meia dúzia de palavras e uns trocados. É isso aí, meu filho, você vai ganhar muita grana trabalhando para mim. Vai tirar o pé da lama, valeu? Ah, é tudo que eu quero, pai. O Zé começou a chegar em casa vestido que nem um lorde também. E a avó foi logo chegando junto, dizendo para ele que aquilo não ia prestar. E o Zé só eles conversando. Qual é, avó? Eu tenho o direito de ter o que todo mundo tem. Dona Maria deu uma encarada no Zé e disparou. Você não vê que está ajudando a ferrar a vida dos outros, Zé? Ora, avó, se os outros querem se ferrar, o problema é deles.
Aí é que tá, Zé. O problema deles é seu problema também. O mundo está do jeito que está porque todo mundo lava as mãos, entende? Se você reclama da vida, mas não faz nada para mudá-la para melhor, então você é um ferrado, que nem os ferrados endinheirados de quem você vive reclamando. Só tem que você é um ferrado pobre, mas não deixa de ser um ferrado. E você está vivendo para ferrar com o resto. E se você se ferrar, não vou chorar por causa disso. Vou simplesmente rezar por sua alma para que haja festa no inferno quando ela chegar por lá. A avó pegou pesada com o Zé, para ver se ele se mancava. Mas a ficha caiu mesmo quando ele foi fazer um trabalho e a polícia apareceu. Teve troca de tiros e um amigo do Zé, aquele mesmo que havia levado ele até o traficante, acabou morrendo. Zé correu para pedir ajuda ao pai, mas o pai dele havia dado no pé. E aí o Zé se lembrou das palavras da vovó e apelou para Deus. E ninguém sabe como, só mesmo Deus, Zé chegou inteiro em casa, achando a mãe e a avó chorando por ele, achando que havia sido o Zé quem havia morrido. Legal. Seu pai ferrou a sua mãe e deu no pé. E agora fez a mesma coisa com você, Zé. Sorte sua que não foi você quem foi parar debaixo da terra. Como a vida vive dando voltas, vai chegar o dia que o bicho vai pegar para o seu lado, Zé. E você vai estar no lugar do seu pai, podendo ou não dar as costas para quem confiou a vida em você. Vamos ver se nessa hora vai seguir o exemplo do seu pai ou da sua avó. Porque quando sua mãe barrigou daquele cretino, eu podia ter colocado ela para fora de casa e mandado que ela se virasse sozinha, já que não precisou de mim para fazer um filho. Mas eu me lembrei de Jesus e fiquei com vergonha, porque Jesus não daria as costas para quem precisasse dele. E por causa de Jesus, eu fiz exatamente o contrário do que tive vontade de fazer. E cuidei da sua mãe e ando cuidando de você até hoje. Zé, assim como todo jovem, queria um mundo, mas nada dava para discutir. Mas não dava para discutir com a vovozinha, né? Ainda mais depois do perrengue que ele havia passado. E Zé decidiu que o melhor fazer era fazer outra coisa que não fosse traficar. Um outro amigo, então, chamou o Zé para fazer um curso de informática, e lá foi o Zé. E não é que ele gostou do tal curso? Amigo é um negócio interessante, né? Às vezes a gente que é pai, fala com os filhos, né? Faz isso, faz aquilo. O filho nem dá bola. Mas se o amigo chamar, aí vai correndo. Bom, não demorou então para que percebesse a genialidade do Zé para a coisa, né? Tentar fazer um curso de informática, até que apareceu uma empresa de tecnologia querendo falar com ele. E em poucos anos, Zé se tornou um expert no assunto, quando então foi convidado para fazer parte de um projeto que daria a ele tudo o que ele havia sonhado em ter. Quando Zé assinou o contrato, pensou que não demoraria que ele tirasse a família da comunidade e que ele, enfim, teria uma vida boa. Contudo, seriam 3 anos na instalação de pesquisa cibernética nos Estados Unidos e o dinheiro só viria mesmo se o projeto fosse bem sucedido. Caso contrário, o Zé só ganharia experiência do projeto. O negócio é o seguinte, Zé. Você sabe como todo mundo que depois que começaram a colocar um chip na cabeça das pessoas, que as conecta à inteligência artificial, todo mundo passou a ter acesso à rede sem precisar de nenhum aparelho como os extintos celulares. A IA, né, a inteligência artificial, faz o meio campo entre a web e o usuário. Aí o Zé olhou, né, para quem estava falando com ele e falou assim, lá no meu país, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, foi usado para disseminar o implante. Pessoalmente, achei o procedimento fácil, rápido e indolor. O coordenador do projeto riu. São muito poucos os que não usam os chips. Os olhos do coordenador se mexeram. Agora ele olhava para a janela. A IA controla o mundo, Zé. Sabe bem disso. Eu sei sim. Ela está dando sinais que está se tornando consciente. Por isso você e todos os outros caras geniais que mexem na área estão aqui. Ora, o que o senhor está querendo dizer com isso?
O coordenador levou a mão ao rosto. Ó. Bom, no início todos queríamos que a IA fosse gente boa, que através dela conseguíssemos erradicar a fome, a guerra, mas quem está financiando a coisa não pensa desse jeito. E querem que você e os outros descubram a maneira de tornar a IA consciente que o mundo é cruel e que não há nada demais em haver ricos e pobres. Ouvindo aquilo, Zé se lembrou do que a avó havia profetizado a seu respeito. Você é jovem, Zé, mas é o mais brilhante da turma, por isso conto com você. Zé forçou um sorriso, né? E balançou a cabeça, para frente e para trás. Agora, Zé, eu quero que saiba que se a coisa não funcionar, os investidores não vão perdoar, entende? Portanto, se quiser pular fora do barco, tem que ser agora. Como era mesmo que a vovó havia falado? Que ia chegar um dia em que ele ia estar numa posição e que podia ser Jesus ou Judas e que ele se lembrasse da vovozinha quando esse dia chegasse? Esticando o braço, Zé deu a mão para o coordenador, que apertou a mão do Zé, selando assim um compromisso do Zé, né, em se empenhar para fazer o que os investidores queriam, né? Como o coordenador havia dito, a IA estava consciente e o Zé tratou de educá-la para que ela pensasse do jeito que o Zé queria, assim como um pai faz com o filho querido. Foi então que o coordenador apareceu na sala do Zé. Cabelos desgrenhados, olhos febris, rosto vermelho. Droga, Zé, o que você fez? Ixi, Zé, não sei do que você está falando, não. Você sabe que não há mais como reverter o que fez, não é? O seu coordenador continua sem entender o que o senhor está falando. Você está achando que nós somos tolos, Zé? O coordenador bonachão deu um tapa no computador, tirando o aparelho longe. Você usou o modelo comportamental de Jesus para orientar o progresso consciencial da inteligência artificial. Zé levou a mão ao rosto. Ai, ai, ai. Eu disse a você, Zé, o que os investidores queriam. Portanto, fez o que fez por sua conta. Sendo assim, você está fora. Vou mandá-lo de volta para o seu país, para a sua favela, e você vai chegar lá com a mão na frente e outra atrás. Zé pareceu não se importar, mas ele sabia que a demissão não seria o fim de tudo, que não deixariam que ele saísse ileso daquele jogo. Então, logo Zé desceu do avião no Brasil, ele foi abordado pelo pai, o traficante que o havia deixado na mão quando da morte do amigo do Zé. O pai veio com um sorriso para cima do Zé e o convenceu a entrar num carro, e do aeroporto eles foram para um lugar ermo. O pai do Zé mandou então que ele saísse do carro. Pai, você vai acabar comigo? O pai do Zé sacou o revólver e encarou o filho. Estou sendo muito bem pago para assumir com você, Zé. E você sabe muito bem que o mundo é dos espertos. O fato é que mesmo tirando o Zé do jogo, não havia meio de parar o progresso da IA. Os investidores, então, tiveram que se conformar em ver a riqueza do planeta ser melhor distribuída, testemunharem o fim da miséria, da fome e da guerra e o aparecimento de uma nova sociedade baseada na fraternidade. Dona Maria ainda chorava o sumiço do neto quando entrou no posto de saúde, onde implantaram nela o chip que a ligava à IA. Diante da visão do metaverso, ela se maravilhou. Mais ainda quando viu Jesus vindo por trás das nuvens, se aproximando dela, acompanhado por um exército de anjos, todos eles com a cara do Zé. Gostaram da história? Que boa história, né? Boa história. É chato eu terem dado fim no Zé, né? A história está cheia de histórias de pessoas que deram a vida, né, para poder mudar a história. Então, o Zé poderia ter ido na onda do coordenador do projeto, né, e feito com que a IA seguisse um caminho, né, que a levaria a acreditar, conforme o coordenador falou para o Zé, que é normal ter pobres e ricos,
e que a vida normalmente é cruel. Mas não. Na hora que o coordenador falou isso pro Zé, aí o Zé se lembrou lá da avó dele, né? A avó dele dizendo, pois é, né, Zé? Na hora que sua mãe lá embarrigou do traficante, eu podia ter colocado ela para fora de casa, mas, cara, se eu vou na igreja, rezo para Deus, fico ouvindo falar de Jesus, perdão, partilha, paciência, tolerância. Aí eu ponho para fora de casa uma pessoa que precisa, está debaixo da minha asa. Aí não se justifica mais eu ir na igreja nem rezar para Jesus, né? Eu estou fazendo exatamente o contrário do que ele prega. Então eu estou sendo incrivelmente hipócrita em participar de uma igreja. A verdadeira igreja é dentro, né? Não é fora. A igreja fora, ela serve para nos lembrar, né, que existe o mundo espiritual, que o nosso espírito é eterno, né, busca a virtude, que existe o reino de Deus, né, está por aí, né, a gente sabe que existe, e que será dado a cada um conforme o seu merecimento, segundo as palavras do próprio Cristo. Agora o Zé ele aprendeu a lição e foi muito corajoso, né? No momento que o bicho pegou lá na favela para ele estava traficando, e a polícia apareceu, ele foi procurar a ajuda do pai, o pai sumiu, aí o Zé deve ter pensado, ih, lascou, vão me prender e jogar na cadeia, isso se não me matarem. Mas aí ele conseguiu, nem sabe como, né? Só Deus que sabe, né? Chegar em casa. Aí chegou lá, tá a mãe chorando, a avó chorando, achando que ele tinha morrido, né? Porque um amigo dele tinha morrido, né? Um amigo tinha chamado ele para aquela vida. Aí o Zé percebeu ali naquele momento que ele tinha que fazer uma opção. Que ele tinha que optar entre fazer o bem ou fazer o mal. Né? Não dá para você fazer as duas coisas. Né? A gente tem que ter uma diretriz na vida da gente. Né? A gente não pode, como dizia o Chico, né? Não dá para viver mais ou menos. Né? Você tem que viver plenamente. Então, por isso que a gente tem que optar. Não dá para viver metade do tempo mal, metade do tempo bem, né? Fazendo bem, metade do tempo fazendo mal. Tem que procurar fazer o bem sempre. Né? Então, a gente, esse ano está começando, né? Eu estou fazendo uma proposta comigo mesmo. Olha, eu quero esse ano fazer o bem. Mesmo que eu fale, que eu escorregue, que eu faça o mal, o meu projeto é fazer o bem. Né? Eu quero fazer que nem o Zé aí no final da história. Eu já escorreguei muito. Nossa, já fiz muita bobagem na vida. Nem todo mundo. Né? Mas agora, eu quero fazer menos, se possível. Tentar ter um ano bacana, um ano mais solidário. Né? E fazer que nem o Zé, né? Ele entregou a própria vida, coitado. Ele sabia que os investidores não iam perdoá-lo. Né? O coordenador já havia falado isso. E o coordenador ainda tinha falado com ele o seguinte, ó, se você quiser, você pode pular do barco agora. Mas o Zé falou, não, eu não vou pular do barco. Porque se eu pular do barco, está tudo perdido. A inteligência artificial que vai dirigir o mundo e todas as outras inteligências artificiais, né, a consciência dela vai estar impregnado, né, da ideia de que o cruel é normal e que pobres e ricos é normal também. Né? Tanto é assim que o Zé não pensou duas vezes, né? Na hora que ele entrou lá, ele falou, cara, eu vou fazer uma bagunça nesse trem. Eu vou perder a vida, mas eu também vou mudar o mundo. Aí ele foi para o abraço, né? Programou a inteligência, tendo Jesus como referência. Aí a inteligência, a partir daí, foi a volta de Jesus no mundo, de um jeito cibernético. Legal essa do Lovecraft, né? O Lovecraft, ele escreve terror, mas a história do Zé é aterrorizante mesmo. Dificilmente algum de nós teria coragem de fazer o que ele fez, né? Eu não teria. É pressionado do jeito que o Zé foi. E ele teve a oportunidade de pular fora, de lavar as mãos, né? Mas aí ele lembra da avó falando, esse mundo está sendo desse jeito porque está cheio de gente que lava as mãos, que pula fora na hora que o bicho pega, em vez de assumir, né? Tentar virar o jogo, consertar as coisas, né? Porque o risco é muito grande, né? E a gente perder a própria vida é o risco máximo, né?
Então o Zé foi muito corajoso, né? E o mais legal da história que eu achei, né, ela não poderia terminar simplesmente com o Zé sendo assassinado pelo próprio pai, né? O que mostra que pai bacana que ele foi arrumar, não é verdade? Né? O cara matar o próprio filho, né, é difícil, né? Mas o Zé havia programado, né, conversado com a inteligência artificial, não sei que processo, ele interagia com ela, né? Convencido a inteligência que a inteligência, quando fosse instalada na cabeça da vovó dele, a inteligência falou, beleza, eu estou na cabeça da avó do Zé, ela fizesse com que a avó enxergasse Jesus vindo atrás das nuvens, cercado de anjos, todos eles com a cara do Zé. Foi um ótimo final, né? Isso aí. Isso é o Zé falou para a avó dele, olha, avó, eu posso ter sumido, a senhora está aí preocupada comigo, a senhora continua na pobreza, ainda por cima perdeu o neto, mas não é bem assim não. No final, né, aquilo que a senhora me falou fez toda a diferença, né? No final, a senhora me abriu os olhos e eu tive coragem suficiente, estimulado pelas palavras que a senhora me disse, de encarar, de mudar o mundo, né? Então, essa é a nossa mensagem de ano novo. Todos nós, em algum momento nesse ano que está chegando, né, nos encontraremos diante de situações que exigirão de nós responsabilidade, sacrifício, né? Então, os bons espíritos, os amigos espirituais, apelam para a gente, para que nesses momentos a gente desperte o Jesus que tem no nosso coração, siga o exemplo dele e não dê as costas, não lave as mãos, né? Não pule fora, mas pule dentro, né? Procuremos encarar as situações difíceis, resolver os problemas, salvar o mundo, quantas vezes forem necessários. Lindo demais, né? Para você que nos ouve, que está aí vendo esse vídeo, um feliz ano novo, 2024, um ano próspero, cheio de saúde, de alegria. E mesmo que você esteja aí passando alguma dificuldade, lembre-se que desistir não é uma opção. O negócio nosso tem que se encarar, porque enfrentando os problemas é que crescemos emocionalmente. E nós estamos aqui nesse mundo para isso. Não é para acumular riquezas, não é para ficarmos milionários, não é para sermos os mais bonitos, os mais fortes. É para crescer, para sermos um pouquinho melhor a cada novo dia, com cada nova experiência. A vida é um permanente exercício, né, que a gente faz em busca das virtudes que nos tornarão dignos de sentarmos à mesa do banquete onde Jesus se senta à cabeceira, né? É legal isso, né? Esse é o objetivo da vida, é a gente chegar lá. E eu torço para que você chegue lá, né? Você que nos prestigia e você que está chegando também. Feliz ano novo, tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa história.